Olá pessoal, me chamo Alexandre Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Intensivão Enem. No vídeo de hoje vamos falar sobre os cordados, mais um tema estudado em zoologia. Então, formandos, lembrando que o vídeo sobre invertebrados já foi postado aqui no canal, sob minha autoria, e está aqui no card acima, e também na playlist do canal. Quem ainda não viu, eu recomendo primeiro assistir aquela aula para entender tudo dessa aqui, ok? Então vamos lá. Quando se fala em cordados, estamos falando do grupo de animais do filo Chordata, ou melhor, Chordata. Nesse filo também teremos a presença de alguns invertebrados, aquáticos e todos os vertebrados. No caso, até mesmo nós. Isso mesmo, nós também fazemos parte desse grupo junto com os peixes, anfíbios, répteis, aves. No fim, vemos que não somos tão únicos assim. Então, formandos, os cordados são animais triblásticos, interocelomados, metamerizados, tendo deuterostomios com simetria bilateral e sistema digestório. Sistema digestório, lembrando, completo. Até aqui, nada de novo. Vocês já viram o que significa cada uma dessas palavrinhas e viram toda a evolução para que os cordados também tenham essas características. Então vamos às novas características que definem esse grupo Chordata. Durante a fase embrionária, todos apresentam, e se liga nessa palavrinha, fase embrionária. Nem sempre essas características serão expressas em nós adultos, porém todos têm quando ainda são embriões. São elas: o tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso dorsal se estende pelo corpo e é ali que formará a coluna vertebral. Abriga ali dentro todo o sistema nervoso central. Depois ele formará o encéfalo, que também é o que origina o nosso crânio, tudo proveniente dessa região. A notocorda, também chamada de corda dorsal, é um bastão formado por células que se localiza no dorso dos embriões dos cordados. Isso acontece para nos dar sustentação para o embrião. Já as fendas faríngeas, também conhecida como fendas branquiais, é outra característica importante quando somos embriões, porém que dura pouco tempo, já que temos respiração pulmonar. Um exemplo disso é nos animais aquáticos, que fazem respiração branquial. Elas permanecem abertas até depois de adultos, sendo seu método de respiração principal. A cauda pós-anal é uma projeção do corpo que vai além do ânus. E sim, também temos isso quando embrião, mas que perdemos com o decorrer da nossa evolução. Eu vou colocar uma fotinha aí para vocês verem melhor. Mas, por exemplo, outros primatas mantêm essa característica formando o rabo. Vemos vários animais com essa característica: o cachorro, macacos, entre vários animais que possuem rabo, cavalo e assim por diante. Então, pessoal, existem cerca de 45 mil espécies de cordados conhecidas, distribuídas em 3 subfilos: Urocordata, Cephalocordata e Craniata, ou melhor, Vertebrata. Lembrando, 45 mil, pessoal. E isso que significa cerca de 5%, se você for considerar todos os filos de animais, sendo que os invertebrados correspondem a 95% dos animais. Os urocordados e os cefalocordados não possuem crânio e coluna vertebral, são invertebrados. Provavelmente são os cordados mais primitivos e podem ser chamados de protocordados, do grego protos, ou seja, primeiro, primitivo. Os craniatas são todos os vertebrados e representam cerca de 98% das espécies deste filo. Então, pessoal, em protocordados temos 2 subfilos, o subfilo Urocordata e o subfilo Cephalocordata. Com os urocordados, vocês já devem ter levado um susto, achando que se tratava de um porífero, mas não. A distância filogenética deles é imensa. Aqui nos urocordados já temos a presença de notocorda. Pessoal, eles possuem essas túnicas. O que seriam essas túnicas? São tunicados, ou seja, possuem uma espécie de túnicas em seu corpo, que é um polissacarídeo, semelhante à celulose mesmo. Por isso chamamos de tunicados, correto? São marinhos, até devido a ser muito primitivo, né? São um dos mais primitivos dos cordados, então são marinhos
e tem uma característica muito importante, que é a mesma de todos os cordados. Eles possuem notocorda. Reparem, pessoal, urocordados. Uro é cauda. A notocorda é apenas na região caudal, correto? Não esqueçam disso. Essas três características são muito importantes e definem completamente os urocordados, sendo as mais cobradas nos vestibulares e no Enem. E reparem que esse animal em específico que eu usei é um assídia, o principal animal estudado entre os urocordados, correto? Chegamos em cefalocordados. Temos como exemplo o principal, esse bichinho aí, o anfioxo, ou anfioxo, como vocês preferirem chamar. São animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades. Então, pessoal, vimos que os urocordados possuem uma notocorda na região caudal. Aqui nos cefalocordados, eles possuem a notocorda em todo o seu céfalo, desde a sua cabeça. No caso, possuem a notocorda da cabeça até a cauda. E por isso são conhecidos como lanceolados, por ter essa forma de lança e, consequentemente, lembra muito um peixe. Outra característica muito importante que são animais marinhos. A maior característica dos cefalocordados, que é a única e específica deles, são esses cirros. Os cirros são essa projeção que forma uma espécie de coroa em volta da sua boca. Eles têm um papel importantíssimo de filtrar e impedir a entrada de partículas indesejadas. Então agora já conhecemos os cordados mais primitivos, cefalocordados e urocordados. Vamos lá, pessoal! Chegamos agora nos craniatas, também conhecidos como vertebrados. Uma característica marcante dos craniados é a presença de um endoesqueleto. Essa estrutura protege o sistema nervoso central e permite uma movimentação do corpo, interagindo ao sistema muscular. No caso, a classificação dos vertebrados não é uma unanimidade entre os cientistas. Tradicionalmente, existem duas superclasses. A agnata, animais sem mandíbula na boca, com poucas espécies e apenas duas classes. Temos aí as espécies os peixes bruxas, do Myxine. Temos as lampreias, que são petronsontidas, e os gnafostomatas, animais com mandíbula, com variadas espécies. Sim, aqui temos vários nomes complicados, mas não decorem eles, não precisa se preocupar com isso, apenas saiba da existência dessas superclasses, saiba dos peixes bruxas, das lâmpreas. Agora, as espécies em específico foi apenas para informar vocês. Então vamos lá. Entre os gnafostomatas, a principal classe são os condrites. O que são esses condrites? Peixes cartilaginosos, tubarões, raias, cações e quimeras. Temos também, pessoal, os anfíbios. Sim, os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras, os reptilia, que são os répteis, cobras, lagartos, jacarés, tartarugas, entre outros, as aves e os mamíferos. Muito bem, pessoal, falando de gnatostomados, estamos falando de vertebrados, beleza? Então, todos esses são vertebrados. Os animais vertebrados são caracterizados pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Além disso, também formam suas estruturas, o sistema nervoso central, cérebro, medula espinhal, tudo isso, o sistema muscular também entra aqui, correto? O esqueleto interno, todas essas questões são presentes nos vertebrados. Ainda teremos aulas aí sobre sistema respiratório, sistema endócrino, então vamos ver ainda algumas relações que vocês vão enxergar aqui nos vertebrados. Como os principais grupos, temos os peixes, répteis, anfíbios, aves. Dentre os peixes, são os animais vertebrados aquáticos, possuem a pele coberta de escamas e respiração branquial, ou seja, eles têm a capacidade de respirar dentro da água. Como exemplo de peixes, temos a arraia, barracuda, cavalo marinho, tubarão, peixe bruxa, entre vários outros. Os répteis são animais vertebrados, que possuem a pele coberta de escamas ou carapaça, e sua respiração é realizada por meio dos pulmões.
Esses animais possuem um sistema sensorial diferente de outros animais, pois como eles não enxergam bem, seu órgão olfativo permite que sejam sentidos os gostos, cheiros, e além disso, algumas espécies ainda não são capazes de ouvir, correto? Alguns exemplos de répteis são as serpentes, tartarugas, jacarés, lagartos, cobras e etc. Os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem sempre próximo da água, especialmente para manter a pele úmida e para a reprodução, pois seu corpo se modifica bastante durante essa fase. Quando nascem, são chamados de girinos e possuem respiração branquial. Já quando crescem, se transformam e respiram pelos pulmões, sendo aí uma respiração pulmonar. Os principais representantes dos anfíbios são a rã, o sapo, perereca, salamandra e cobra cega. As aves são animais vertebrados ovíparos, que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Atualmente existem mais de 9.000 espécies. As aves aí sendo um dos principais grupos de todos esses vertebrados. E por último, pessoal, eu não esqueci dele, somos nós, os mamíferos. Os mamíferos são animais em que a fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Estimam-se que existem mais de 5.000 espécies em todo o mundo, podendo ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Bem, pessoal, espero que esteja ficado claro todo esse tema de cordados. É um tema gigantesco dentro dos cordados, trabalhamos aí com invertebrados, que é um grupo super primitivo. Trabalhamos aí também com vertebrados, que é a maior parte aí dos cordados. Espero que esteja ficado claro a diferença entre eles, as suas principais características. Por essa aula é isso. Então, pessoal, este tema é composto por muita informação, então anotem, reforcem os estudos. E para quem está no grupo do WhatsApp, preparei um material perfeito sobre o tema, com muitas questões para vocês praticarem, beleza? Então fechamos esse tema tão tenso da nossa querida zoologia. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no Discord, no grupo de WhatsApp do curso Formei. Então falou e até mais!